aí como é que toda essa... Quer mais uma água? Não, ainda tem aqui, obrigado. Ah, beleza. Como é que essa história toda da eugenia, desse racismo, cai nos Estados Unidos, que foi um país que até pouco tempo ainda tinha leis, né, de segregação? Boa pergunta. Então, vamos lá. Começou já a Inglaterra já era racista, né? Antes do século XIX, né? Quando eles colocaram os pés lá nos Estados Unidos, já viram os índios como inferiores. O John Locke defendia que os índios eram inferiores, né? Todos os Founding Fathers, todos racistas. George Washington era racista, todo mundo ali era racista. No todo mundo também é exagero, mas uma boa parte era. E de fato praticaram uma segregação racial. Havia leis segregacionistas já no século XVII, 1600 e alguma coisa, em várias das 13 colônias. Já tinham leis proibindo casamento interracial, quer brancos com índios, quer brancos com negros, né? Então os Estados Unidos já começou racista. No século XIX, quando veio essa onda de Darwin, teve outros nomes, que agora Spencer, Galton e outros, essa onda também chegou nos Estados Unidos e então reforçou tudo aquilo que eles já pensavam. Mas essa primeira onda era só baseada em preconceito, não tinha esses argumentos científicos? Não tinha. Era só preconceito? Era um preconceito, tinha coisa religiosa também, né? Aqui é a nossa terra prometida, os primeiros habitantes que foram para os Estados Unidos, para as 13 colônias, melhor dizendo, eles tinham essa ideia de terra prometida. Então, se a terra é prometida para mim, não é por quem está aqui, então rua. Ah, entendi. Então, eles foram com o conceito dizendo que era terra prometida. Tem até o famoso discurso do pastor John Winthrop, acho que é Winthrop. Ele falava da cidade acima da colina, que ali era terra prometida e tal, mas via sem muito embasamento. Era assim, só um preconceituoso com alguma coisa religiosa, mas não temos assim uma justificativa teórica muito bem embasada. Quando chegou no século XIX, essa justificativa veio. E aí os Estados Unidos adotou firmemente o racismo e a eugenia, supostamente com base eugênica. O presidente americano Woodrow Wilson era adepto da eugenia, né? Depois foram aplicadas leis de eugenia, proibindo que casasse pessoas com deficiência mental. Havia concorrência, olha que absurdo, concorrência de famílias mais eugenicamente perfeitas. Então chegava a ter. Então tinha popular na época nem tinha rádio ainda, era o começo do rádio, então as pessoas juntavam em festas. Cara, e tinha concurso de... Miss Eugenia. Miss Eugenia de famílias eugênicas. Então as famílias entravam em concurso, aí votava, não, qual que é aquela mais perfeita? Aquela outra. E ganhava, as famílias ficavam satisfeitas, olha, eu sou eugenicamente perfeito e tal. Cara. Havia isso. As universidades chegaram a ter cadeira de estudo de eugenia. Tinha lá, o pessoal defendia títulos. Com eugenia e tal. E a raça branca era considerada a melhor. A melhor. E nos Estados Unidos, sim, teve preconceito contra italianos, irlandeses. Né? Os italianos sofreram muito lá. Irlandeses, então, sofreram brutalmente. São Francisco, os irlandeses chegaram a ser expulsos da cidade. Por causa dessa visão eugênica, né? Que vinha dos ingleses, né? Que vinha dos ingleses. E aí, quando chegou o século XIX, você ganha um impulso maior chegando nesses absurdos que eu falei. A última lei eugênica nos Estados Unidos foi abolida na década de 1970, no Alabama. O governador do Alabama até pediu perdão publicamente. Ele tinha sido o último estado a abolir as últimas leis eugênicas. 1970. 1970. O que eram essas leis? Eu não lembro mais. Era lei proibindo pessoas com deficiência mental de casar, alguma coisa assim, eu não lembro mais. 1970, 1970, é agora. Outro dia. E aí, quais são as consequências que isso traz para a sociedade americana? Então, é que é uma sociedade ainda hoje racista, né? Uma sociedade que não é miscigenada, né? Hoje o Brasil é mistura de tudo com tudo, né? E lá nos Estados Unidos você vê que foi o país que mais recebeu imigrante no mundo, mas você não vê eles miscigenados, né? Eu vi um dado um certo dia, acho que se pesquisar na internet, dá agora o famoso Google It, né? Dá lá, acho que 2% só da população americana é mestiça, né?